Olá, função C. A função C retorna um valor se uma condição que você especificou avaliar como verdadeiro e o outro valor se for avaliado como falso. Use C para efetuar testes condicionais com valores e fórmulas. A sintaxe da função C é igual a C, abre parênteses, um teste lógico, um valor para se o teste lógico for verdadeiro e um valor para se o teste lógico for falso. Vamos explicar melhor aqui usando este exemplo. Se o número acima for menor ou igual a 100, a fórmula exibirá dentro do orçamento. Caso contrário, a função exibirá acima do orçamento. O resultado dessa minha função tem que ser dentro do orçamento. Igual se, abro parênteses, meu primeiro teste lógico, certo? Então, meu teste lógico vai ser o quê? O número acima for menor ou igual a 100. Então, se este número for menor ou igual a 100, então, abro parênteses, abro aspas, dentro do orçamento. Fecho aspas, senão, abro aspas, acima do orçamento. Fecho aspas, fecho parênteses. Vamos entender um pouco essa função. Olhando aqui na minha barra de fórmulas, eu posso notar o quê? Que eu estou fazendo um teste lógico primeiro. Eu estou perguntando se esse número aqui é menor ou igual a 100. Se ele for menor ou igual a 100, ele fará isso aqui. Ou seja, escreverá para mim dentro do orçamento. Se ele não for menor ou igual a 100, escreverá isso aqui, acima do orçamento. Vamos dar um Enter. Dentro do orçamento. Por quê? Porque 50 é menor ou igual a 100. Se eu digitar 100, dentro do orçamento. Se eu digitar 101, acima do orçamento. Um outro exemplo. Se o número acima for 100, o intervalo B5 a B15 será calculado. Caso contrário, o texto será vazio. Igual se, abro parênteses, este número for igual a 100, então soma o intervalo B5 a B15. B5 até B15. Fecho parênteses. Se não for, retorne para mim conjunto vazio. O que é esse conjunto vazio? Ele será retornado simplesmente uma célula vazia. Fecho aspas. Fecho parênteses. Vamos entender esse segundo exemplo. Se esse valor for igual a 100, eu vou somar esse intervalo aqui. Se ele não for igual a 100, eu vou retornar um conjunto vazio, ou seja, nada. Vou dar Enter e retornou um conjunto vazio. Vamos fazer o exemplo número 2. Eu tenho que verificar se a primeira linha está acima do orçamento. Ok? Para estar acima do orçamento, eu vou ter que ver se esse valor é maior que esse. Certo? Então vamos lá. Igual se, abre parênteses, este valor
for maior do que esse, ou seja, se a minha despesa real for maior que minha despesa prevista, então eu estou acima do orçamento. Se a minha despesa real não for maior que a minha despesa prevista, então eu estou dentro do orçamento. Fecho aspas, fecho parênteses, Enter. Ou seja, 1.500 é maior do que 900. Nessa linha, eu fiquei acima do orçamento. Como eu quero fazer o mesmo teste lógico para as linhas de baixo, eu simplesmente posso copiar para baixo. Dentro do orçamento, nessa linha, e dentro do orçamento, nessa linha. Eu ainda posso mudar algum exemplo dentro da minha função C, pedindo o seguinte: se A3 for maior que B3, então escreva dentro do orçamento, acima do orçamento. Se ela não for maior que B3, então soma para mim minhas despesas reais. Certo? Fecho parênteses. Enter. Ou seja, a minha função, o meu 500 não é maior que 900, então ele fez o quê? Somou esses meus valores. 2.500, 2.500. Ok? Então esse princípio da função C, eu tentei fazer ela num exemplo bem simples, bem prático, para melhor entendimento. A função C pode ser alinhada com até 64 Cs, um dentro do outro. Alinhamento de funções é o que a gente está fazendo a partir dessa função C, colocando uma função dentro da outra. Olhe que dentro da função C eu tenho a função soma. A partir de agora, começaremos a pegar bastante esse alinhamento de função, que traz muito mais automatização para as minhas planilhas. Essa foi a aula de função C. Até a próxima aula.